Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Hoje em formato diferente, nem gravámos, nem estivemos juntos para gravar. O que vai ser uma prova para todos que nós não inventamos nada e aquilo é tudo, de facto, gravado à primeira e que o Arco da Velha nos tem acompanhado ao longo deste tempo. E, portanto, hoje encontramos um formato que era inevitável fazer algo em direto, uma reflexão em direto, através das mesmas premissas que nos levaram a juntar quase há 2 anos atrás. E, portanto, sem perder mais tempo, o tema que nos traz hoje ao Arco da Velha vem de mote através de um provérbio que diz plantar verde para colher maduro. E, portanto, isto é uma expressão que significa agir positivamente no presente para obtermos bons resultados no futuro. E esta evocação vai nos levar hoje a pensar numa oportunidade de reestruturação de, por exemplo, de múltiplos contextos à volta do envelhecimento. Poderemos escolher já à partida o contexto do ato de cuidar. Nós já abordámos várias vezes a filosofia do cuidar neste programa, a ética do cuidar, os estereótipos do cuidar e também já falámos, obviamente, de quem cuida. E nós hoje, com uma pandemia ainda em curso e com um futuro bastante incerto, as respostas sociais de apoio a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade ou fragilidade é do conhecimento de todos que atravessam um período de incerteza, de ampliação e de muito sufoco. Estas respostas sociais que estão inseridas, na grande parte delas em IPSS, que dão apoio a pessoas de risco para esta pandemia, são também, sem dúvida alguma, elas todas, uma linha da frente, que é uma linha da frente que continua esquecida no investimento nas suas ferramentas de trabalho, nos seus recursos e principalmente nas suas estratégias. Os cuidadores formais também fizeram turnos intermináveis, também lidaram com casos de Covid-19 e continuam a lidar com casos de Covid-19. Também estão muitos deles infectados, com uma vida completamente destroçada, mas uma coisa é certa, este grupo de trabalhadores continuou a cuidar de quem mais precisa. E quando nós, durante esta pandemia, que deveria ter servido para nós pararmos e repensarmos grande parte do setor que apoia estas pessoas em situação de vulnerabilidade ou fragilidade, independentemente da idade, nós continuamos a deparar-nos com ideologias que se misturam com estas reflexões que, para além de terem que ser técnicas e científicas, têm que advir de uma prática e, neste caso, têm que advir de uma voz que está, neste momento, sem qualquer tipo de estratégia para contornar os desafios do dia-a-dia. E, portanto, obviamente que isto, na minha perspectiva, cria alguns desequilíbrios morais, mas também desequilíbrios de reconhecimento social e governamental, quando se trata, obviamente, de olhar para quem cuida dos homens e das mulheres que lutaram para nós hoje podermos ter o que temos, mas principalmente para que pudéssemos, de uma forma ou de outra, melhor ou pior, aguentar este confinamento e esta congelação temporária da economia que já é e continuará, sem dúvida alguma, infelizmente, a ser desastrosa. Portanto, eu tenho quase a certeza que reconhecer profissionais de saúde e não reconhecer ajudantes de lar, os ajudantes familiares e os demais trabalhadores do setor social é quase como ignorar um setor que também segurou e continua a assegurar os efeitos mais nefastos desta pandemia. Portanto, ignorar este largo conjunto de pessoas que, através dos valores da solidariedade, do humanismo e da fraternidade, cuidam de quem mais precisa e que, na grande parte deles, fazem com um salário mínimo, em condições comunitárias desafiantes e olham para a sua vida com um olhar numa progressão e numa evolução de carreira que cada vez mais penso que está enfiado num hiato grande de falta de reconhecimento. E perante esta reflexão, eu vou lançar a primeira provocação para a Carla e gostava de lhe perguntar que será que a forma como a sociedade olha para o envelhecimento e para os estereótipos que são inerentes a ele refletem-se diretamente nas paredes do Ministério das Finanças quando, em quase todos os governos, chega a hora de investir e de encontrar novas estratégias para o setor social, para o seu reconhecimento, investir também em prémios de reconhecimento e na sua formação? Existe algum problema naquelas paredes que continuem a deixar todo este reconhecimento e toda esta valorização de parte?
Então, boa noite. Eu não sei se é nas paredes ou se é de quem as habita, mas permitam-me voltar só um pouco atrás e saudar as pessoas que nos estão a ouvir e a acompanhar a partir dos seus casas e dos seus locais de trabalho, mas sobretudo saudar-vos a vós, porque fazemos 2 anos deste casamento, deste projeto Arco da Velha, e 2 anos que têm sido muita partilha e de muita reflexão e de muita co-construção em termos daquilo que temos vindo a partilhar uns com os outros. E, de facto, o conhecimento só faz sentido se for partilhado e só faz sentido se for co-construído, e agradecer-vos aos dois também por esta jornada que tem sido tão interessante e que também vai ao encontro da frase que hoje nos anima, do plantar verde para colher maduro. E, de facto, plantar ideias, plantar partilhas, plantar perspectivas e continuarmos a conversar sobre o envelhecimento e sobre aquilo que são os desafios nesta área, neste território de intervenção de tamanha complexidade. Em relação ao desafio e à provocação que o Diogo sempre gosta de me fazer e que hoje também fez, de facto, como eu dizia, não sei se o problema está propriamente nas paredes, se está na perspectiva e nos horizontes de quem lá habita, porque de facto estamos todos a envelhecer e esta é uma verdade incontornável. Lamentavelmente nem todos estão a envelhecer em condições de dignidade, saúde, bem-estar e qualidade de vida e condições de acesso à saúde e a serviços sociais com as mesmas oportunidades e com a mesma acessibilidade e universalidade, e isso deve preocupar-nos no sentido de que estas assimetrias em relação não só aos processos de envelhecimento, mas ao acesso a melhores condições de saúde e de bem-estar, é algo que nos deve preocupar. O tema, concretamente, em que o Diogo tocou, é um tema que me é particularmente querido, daí que me tenha provocado, que é a dos profissionais da intervenção direta nas instituições que prestam cuidados a pessoas idosas, designadamente nas instituições particulares de solidariedade social, associações, o chamado terceiro setor. A minha preocupação, Diogo, é que não basta dar prémios, nem passar as mãos nas costas. Os prémios são isso mesmo, são um prémio, mas elas não nos devem fazer esquecer condições a priorísticas de dignidade do exercício desta atividade profissional, ou da falta de dignidade e da falta de reconhecimento da importância de uma carreira profissional, da importância de formação digna, para que esta profissão seja reconhecida também como profissão digna. Porque se não temos dúvidas em relação à sua utilidade, à sua importância social, à profundidade até das competências que ela exige. Por outro lado, há um grande ato, como o Diogo dizia, entre aquilo que é exigido a este grupo profissional e depois as condições de exercício profissional que estas pessoas têm. E isto não é de agora. A pandemia não veio trazer estas condições de exercício e de vulnerabilidade desta área profissional, não é de agora. Estas vulnerabilidades já existiam, como tivemos a oportunidade. Eu há pouco até fui ver, já passaram 3 meses desde a nossa última conversa aqui no Arco da Velha e já na altura falávamos nisto e, portanto, das duas uma, ou eu não sei dizer mais nada ou continua a ser um tema realmente preocupante, porque há 3 meses atrás estávamos a falar da mesma coisa e há 2 anos atrás estávamos a falar da mesma coisa e não convosco, mas eu há 20 anos que ando a dizer a mesma coisa relativamente a este assunto, que é, enquanto não reconhecermos a dignidade do ato, do trabalho de cuidar e a dignidade naquilo que diz respeito não apenas ao estatuto remuneratório e às questões de carreira, mas à dignidade do ponto de vista da representação social sobre o que é cuidar de pessoas mais velhas. E isto, se recuarmos um pouco mais, advém, do meu ponto de vista e na minha perspectiva, que vale o que vale, da representação social que nós temos sobre o envelhecimento, uma vez mais. E, portanto, enquanto nós tivermos uma representação social negativa, estereotipada, idadista, discriminatória em relação aos mais velhos, por consequência ou por decorrência desta visão, teremos necessariamente os profissionais menos habilitados, os profissionais menos bem pagos do ponto de vista remuneratório, menos reconhecidos, ou aqueles que em última hipótese ou em última alternativa vieram trabalhar por esta área profissional porque não tiveram outras hipóteses noutros contextos profissionais. E enquanto este mindset não mudar, do meu ponto de vista, parece-me que não pode mudar depois aquilo que são as condições de exercício das instituições que trabalham com pessoas idosas.
desde logo as questões dos acordos de comparticipação, as questões do estatuto remuneratório, as questões do reconhecimento, porque em tempo de batalha vir dar um prémio e passar a mão dizendo que as IPSS estão a fazer um bom trabalho, dizer que as profissionais estão a fazer um bom trabalho e são heróis, vale o que vale, é um mimo que faz bem ao ego, mas não deve fazer-nos esquecer daquilo que é o essencial do reconhecimento da dignidade desta atividade profissional. Enquanto esta condição absolutamente imprescindível não estiver, do meu ponto de vista, assegurada, nós vamos andar a falar em prémios e em dimensões paliativas e remediativas de tapar o sol com a peneira. E, portanto, enquanto não fizermos o trabalho de casa, andando mais para trás e percebendo o que é que, como instituições, até podemos aproveitar de oportunidade que esta desocultação, porque esta situação já existia, nós já a conhecíamos, mas, na verdade, o que a pandemia veio fazer foi desocultar uma realidade, a realidade dos lares, a realidade dos centros-dia, a realidade da prestação de cuidados às pessoas mais velhas, veio desocultar aquilo que era uma área de areias movediças, de terrenos pantanosos, designadamente os lares ilegais, que não existem. E como não existem, são um problema. A questão é que eles existem, funcionam na nossa rua, ao nosso lado, com o nosso conhecimento e com a nossa anuência. E, portanto, em relação a isto, se este trabalho a priori não for feito, do meu ponto de vista, não poderemos alargar os horizontes do que é construir uma sociedade mais amiga das pessoas mais velhas. Não acha, Pedro? Eu acho que esta pandemia também, e espero que me entendam. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Estava a ver que não. Pronto, e é sempre um gosto de estar. E é sempre um gosto de estar aqui, não só com uma diva, mas também com um divo. Pronto. Pedro, era para mantermos o registro sério do Arco da Velha. Que nunca foi. Isto é que lhe dá esta graça. Exatamente, pronto. E por alguma coisa também nasce depois aqui alguma amizade não, nasce aqui amizade e cumplicidade também noutros projetos e até em questões de vida pessoal, e isso também é de salutar e é muito bom. De facto, temos preocupações comuns, muitas vezes com visões diferentes, mas ainda bem. Se há coisa que eu aprendi, por exemplo, com a Carla aqui há uns anos, há muitos anos que nós nos conhecemos, é que, efetivamente, quanto mais vamos conhecendo, mais ignorantes vamos sendo, não é? Porque o conhecimento é subir ao cume da montanha e olhar uma imensidão e, afinal, eu não conheço nada. Pronto. E acho que esta atitude de humildade que a Carla também sempre me passou é, efetivamente, também sempre aquilo que eu, ainda há pouco tempo, estava a falar com o Diogo Batalha sobre isso, das muitas coisas que me recordo da Carla, de facto, esta é, efetivamente, uma delas. Mas em relação àquilo que... Já ganhei o dia. Pronto, em relação àquilo que efetivamente nós estamos aqui a discernir, a refletir, que não é certo nem errado, são visões, é que a pandemia pode e deve ser também encarada como uma oportunidade. E eu, quando digo oportunidade, não é oportunidade no meio da desgraça. O que eu estou a dizer é que a oportunidade, porquê? Porque, por um lado, o que nos veio mostrar esta pandemia é a enorme fragilidade do setor social, muito escamoteado, que toda a gente conhece, mas ninguém mexe, porque é a visão, como nós já falámos tantas vezes, porque muitas vezes a visão que se tem é que cuidar das pessoas mais velhas é garantir um prato de sopa ou uma muda de uma fralda, e é muito mais do que isso. E até a muda de uma fralda é preciso ter arte para o fazer, não é? Nós não estamos a mexer num objeto nem num bocado de carne, estamos a tocar na intimidade de uma pessoa que por si só também se pode sentir e sente-se fragilizada. E, portanto, é importante sabermos tocar e sabermos, de facto, cuidar. Porque mudar uma fralda não é chegar a tirar uma e pôr outra. É muito mais do que isso. E até a própria comunicação que se estabelece pessoa a pessoa. Mas, enfim. E, por outro lado, tem a ver com a enorme fortaleza que este setor também veio demonstrar. Não é à toa que em Portugal nós não tivemos casos como o início da pandemia em França ou em Espanha, em que encontraram lares de idosos com pessoas mortas lá dentro porque os colaboradores se foram embora e deixaram as pessoas ao abandono, não é? Aqui tivemos uma realidade exatamente ao contrário. Tivemos verdadeiros heróis e heroínas, não é? Que se confinaram muitas vezes dentro dos equipamentos, deixando as suas vidas pessoais para cuidar dos outros, ou seja...
a mensagem que se nos dá e que transparece, e que eu também assumo isso para mim e tenho transmitido aos cuidadores que trabalham comigo, é efetivamente que há momentos na vida em que o pensamento coletivo tem que ser sobreposto àquilo que é o nosso pensamento individual. Porque, na verdade, muitos de nós deixamos filhos, esposas, pais, mães, e confinámos-nos dentro dos equipamentos para cuidarmos das outras pessoas que efetivamente o setor social tem e que não têm absolutamente ninguém. E também somos, e também fomos, e somos e continuamos a ser, ainda que uma parte das respostas esteja encerrada, somos o garante de reduzir sentimentos de solidão, não é? Somos o garante da prestação dos cuidados, ainda que numa situação, e nomeadamente em Lisboa, como sabemos, o caso de Lisboa é um caso que gera algum alerta, não é? E temos pessoas a continuar a entrar em casas a garantirem os apoios domiciliários, não é? Como atos de verdadeiros heróis. Há pouco tempo estava a comentar até com um amigo e ele até me estava a dizer, bom, mas essa é a profissão que as pessoas escolhem. E eu disse, com certeza, mas há momentos, e eu sei, quando escolho uma profissão, sei o que é que vou abraçar, não é? Mas há momentos em que eu tenho duas oportunidades sempre, ou fujo, ou vou à luta. E, de facto, o setor social tem sido o garante e a almofada da equidade, dos direitos das pessoas e de que as pessoas possam continuar a ser cuidadas. Por outro lado, o que é que também nos veio trazer isto, e eu ainda há pouco tempo falei sobre isto na Renascença, é que efetivamente o setor social não pode ficar aliado do setor da saúde. E, portanto, nós não podemos continuar a ter um setor com respostas preventivas para o envelhecimento, sabendo que hoje a atipicidade da forma como se envelhece e os problemas associados ao envelhecimento das pessoas que nos chegam a centros de dia, apoios domiciliários ou até ERPIs, é uma realidade diferente de quando elas foram criadas e é uma realidade diferente de há 10 ou 15 anos atrás. E, portanto, não ser obrigatório ou não estar no quadro de pessoal, nos acordos de cooperação previstos, pessoal da saúde, eu penso que isso já não pode acontecer mais. Portanto, o porquê? Porque o setor social tem que trabalhar, não é ser como uma discussão que houve para aí, uma discussão estéril, não é? Que era um determinado conteúdo profissional que teria que ser diretor técnico dos lares. Não é isso. Porque a mim não me interessa, porque, em bom rigor, o diretor técnico é o próprio utente. Nós apenas só garantimos, de facto, a continuidade técnica da prestação dos cuidados. E, portanto, esta luta de estatuto profissional neste setor a mim não me faz sentido, desde logo porque o primeiro a decidir é sempre a própria pessoa que pede o serviço. E, portanto, agora, não se trata dessa discussão, que do meu ponto de vista é uma discussão estéril. Trata-se de uma discussão que tem a ver com o trabalho interdisciplinar. Entre assistentes sociais, gerontólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, médicos. Porquê? Porque, efetivamente, este setor social, uma das coisas que vai mostrar é que não pode continuar nós não podemos continuar a ter respostas de saúde e respostas sociais. Porque seja lá o que isto seja, não é? Porque ter um centro de dia hoje, em determinados locais do país, com determinadas patologias, com determinadas assimetrias, não me faz muito sentido que não haja, ou que a obrigatoriedade seja apenas ter um assistente social ou alguém da área das ciências sociais ou comportamentais, não é? Portanto, faz-me sentido que efetivamente se abra aqui mercado na cooperação para a inclusão destes profissionais. Por outro lado, estamos a falar de um estatuto de uma profissão que não tem estatuto, que são os ajudantes de ação direta. E, portanto, nós temos há um senso comum, não é, de que qualquer pessoa serve efetivamente para cuidar de pessoas idosas. Nós já falámos aqui da questão da carteira profissional, já defendemos essa especialização
através de um percurso formativo e até de carteira profissional, mas efetivamente é um setor que não é reconhecido. E por muitas voltas que demos, não temos garantia, ou seja, não temos solução de como vamos reconhecer este setor. Nós reparamos, há pessoas que trabalham, andam de casa em casa, ou estão numa ERP, ou estão no centro de dia, estão em contacto com a maior das intimidades da pessoa, estão em contacto muitas vezes com os seus segredos, com o seu habitat, com tudo o que seja, e são profissionais que continuam a ter uma tabela salarial e os acordos de cooperação são feitos através também, que é um desses indicadores, acabam por efetivamente ter um salário extremamente baixo. Como quem diz, os próprios diretores técnicos, a complexidade que é gerir um equipamento social, e são salários que efetivamente não são compatíveis com a responsabilidade que são dadas, ou que é exigido, ou que eu naturalmente assumo como responsabilidade de uma direção técnica de um equipamento. Porque há muitas vidas em jogo, há muitas expectativas, há muitos desejos, e, portanto, como reconhecer este setor social é efetivamente... Olha, era a pergunta que eu deixava para o Diogo. Como é que nós, olhando para este setor, não é através de prémios, efetivamente, não é dizermos que os enfermeiros e os médicos são os heróis, porque são certamente, mas os ajudantes da ação direta também são, os auxiliares da ação médica também são, as pessoas, os técnicos de higiene e saúde que andam nas ruas a recolher o lixo que nós fazemos também foram e também estiveram na luta, Portanto, não são profissões menores. Todos nós contribuímos. Se calhar isto é uma ideia muito mágica, muito de fada, mas todos nós contribuímos para um todo social. Não basta haver assistentes sociais, não basta haver um diretor técnico se nós não tivermos uma auxiliar de serviços gerais, se nós não tivermos uma ajudante de ação direta, se nós não tivermos quem nos cozinhe, se nós não tivermos quem nos conduza. Portanto, há aqui nesta enorme fragilidade que veio ao de cima, mas também da enorme fortaleza que veio ao de cima, como é que nós podemos reconhecer, ou fazermos como todos juntos, fazer com que reconheçam efetivamente este setor e as pessoas que são cuidadas neste setor? Eu para ser muito pragmático, e porque, ou seja, as nossas conversas, quando temos que abraçar este assunto do cuidador formal, as reflexões continuam a ser as mesmas. Mas porque têm que ser as mesmas, porque nada mudou desde as nossas últimas reflexões. Portanto, acho que temos que continuar a ser pragmáticos. E eu vou a ser pragmático ao ponto de dizer que tem de ser difícil trabalhar no setor social. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar no setor social. Obviamente que para ser difícil trabalhar no setor social, tem que dar condições ao setor social para que seja difícil trabalhar no setor social. Esse é o primeiro ponto. E foi aquilo que também falámos sempre nas nossas conversas quando tínhamos que ir tocar aqui ao cuidador formal. Nós temos que criar um mercado atrativo, certo? Um mercado atrativo de trabalho para conseguir chamar pessoal especializado, para conseguir termos um serviço de qualidade nas nossas instituições. Não que ele já não seja de qualidade, porque a solidariedade e a fraternidade, quando nós cuidamos de alguém, é um serviço de qualidade. É um serviço que tem que ser reconhecido. Agora, ou nós continuamos neste clima assistencialista e solidário, porque também é preciso e também, de facto, há quem precise dele, mas há que escalar para um patamar de qualidade nesta solidariedade e nesta fraternidade de um setor. Este acho que é o primeiro ponto. Tem que se investir no mercado de trabalho do setor social. E é como tu dizes, Pedro, não é apenas nas ajudantes de lar. Obviamente que nós abrangemos o nosso foco e acho que tem que continuar a ser o nosso foco as ajudantes de lar e centro-dia e as ajudantes familiares, porque são elas o motor das nossas intervenções, não é? Mas, obviamente, que todo o resto do quadro do pessoal também tem que ser revisto. Não só na sua formação, no seu reconhecimento e na sua valorização através do seu vencimento. Isso tem que ser revisto. Mas isto é algo que nós vamos reiterando ao longo destes anos, ao longo deste tempo que vamos sendo interessados pela gerontologia, a Carla especialista e o Pedro quase especialista. Portanto, acho que é
constante esta nossa azáfama por este assunto, mas de facto tem que ser difícil trabalhar no setor social. Não pode ser qualquer pessoa que pode trabalhar no setor social. Porque estamos a falar de quê? De vida. E neste caso estamos a falar de vida e de morte. Exatamente como no contexto da pandemia. As IPSS tiveram em contexto de vida ou de morte. Ou se protegiam e tinham condições para se proteger aos funcionários e aos seus utentes, ou então, de facto, aumentavam o risco de contaminação por Covid-19, e isso continua a acontecer, e temos desastres e desafogos imensos, como tem acontecido ao longo deste país fora. Depois, nós não sabemos muito da pandemia, também já várias vezes falámos disto, mas eu lanço a pergunta, uma pergunta retórica. O que é que nós sabemos sobre o cuidar no setor social? O que é que nós sabemos? De facto, temos muito conhecimento, as universidades estão dentro do conhecimento daquilo que se faz no setor social, as universidades escrevem sobre o ato de cuidar, as suas premissas, os seus índices de qualidade, que não passa por uma certificação da qualidade, mas sim para perguntar, como a Carla dizia muito bem, quem é que eu gostava que cuidasse de mim, como é que eu gostava que essa pessoa cuidasse de mim e aonde é que eu gostava que essa pessoa cuidasse de mim. Isso sim é um indicador de qualidade, mas eu pergunto, o que é que, em termos de políticas públicas para o envelhecimento e para a área da economia social, nós evoluímos ao longo destes tempos com base no conhecimento que temos? Porque nós, com a pandemia, já percebemos que de semana a semana o conhecimento vai evoluindo e é assim que a ciência trabalha. Nós somos da área da ciência e sabemos que aquilo que hoje é dito como certo, amanhã não é certo. E isso, a pandemia, como é algo recente, estamos flexíveis a essa atualização constante do conhecimento. Agora, o setor social já tem uma dinâmica implementada, para não ser exagerada, há mais de 500 anos. Nós sabemos como é que funciona o setor social, sabemos quais são as suas bases de funcionamento, com que modos é que eles se apoiam para prestar serviço e apoio a quem mais precisa. Por que é que não investimos, finalmente, neste setor? E, portanto, plantar verde para colher maduro era aproveitar, de uma vez por todas, esta oportunidade da pandemia, porque a pandemia não pode ser apenas olhada por uma questão negativa e estereotipada. Não é estereotipada, é a realidade. Há realidades infelizes pelo mundo fora. Mas olhar também para uma questão de oportunidade e perceber que é hora, mais do que hora, de investir neste setor e investir no conhecimento que já temos sobre este setor, executando políticas públicas na área do envelhecimento e executando políticas públicas na área da economia social. Para quê? Para que nós depois, a posteriori, possamos então ter um mercado atrativo de trabalho, um mercado de trabalho certificado e especializado a fazer o quê? A cuidar de vida. Não é cuidar de um rabo que está sujo, não é alimentar uma pessoa que está à pressão da NASA, não, é cuidar de vida. E se nós, enquanto sociedade, uma sociedade católica, uma sociedade com valores enraizados numa cultura, prezamos tanto a vida, independentemente de outros dilemas, como é o caso da eutanásia, um dia havemos de falar disso novamente, mas somos uma sociedade pela vida, e isso tem que ser cultivado. Caramba, a vida não acaba aos 65. A vida acaba quando tem que acabar, e temos que preservar essa vida até o momento que ela acaba. E se é o setor social que, na sua grande parte, dá apoio a essa fase da vida, não é? Temos que investir nele imperativamente. Portanto, esse é um dos conceitos que eu acho que temos que plantar verde para finalmente, no futuro, possamos colher maduro. E depois, a questão profissional. E vai ao encontro daquela minha reflexão inicial. Então, se nós estamos em contexto de pandemia, passámos por um estado de emergência, passámos por um contexto sem precedentes na história da democracia portuguesa, então, mas o que é que interessa agora? É resolvermos conjuntamente, interdisciplinarmente, os nossos problemas, ou é vir para a praça pública dizer que esta classe profissional é mais competente do que outra para fazer o que é que seja? Não. Não. Este é o momento de nós finalmente percebermos que, se todos juntos refletirmos sobre as soluções necessárias para este setor e para estas respostas que estão inseridas no setor, vamos sair muito mais beneficiados disso. E é aqui a parte que eu continuo a reiterar, e sou completamente contra, que as ideologias e que a política entre na vida do setor social. Porque se o setor social dá apoio a quem mais precisa e dá apoio à vida, a vida tem que ser isenta das ideologias e das decisões políticas. Tem que ser, de facto, arranjado solução. Tem que se arranjar uma solução. E, portanto, se calhar, em termos, enquanto ciência, não é? E nós pertencemos a uma associação que se dedica a isso, temos que pensar como é que podemos convencer quem decide a investir num setor que dá apoio à vida. Essa é a grande reflexão.
E, portanto, outra coisa que temos que plantar verde para colher maduro é a interdisciplinariedade. Mas uma interdisciplinariedade quase inata, numa formação que não começa quando a pessoa sai para o mercado de trabalho e que tem que sobreviver dentro destas organizações, que nem sempre é fácil. É uma interdisciplinaridade que tem que começar a ser lecionada desde pequenino, a saber trabalhar em equipa, a saber reconhecer o esforço do outro, independentemente das competências que ele tenha e que eu tenho. E isso trabalha-se desde pequenino, exatamente como a gerontologia e a visão que nós temos sobre o envelhecimento. Trabalhar em equipa é também saber ensinar isso mais cedo, para que nós mais tarde possamos ser uma sociedade melhor em todos os contextos. Num contexto de uma sociedade que olhe para a cultura como algo importante no trabalho sobre o envelhecimento, não é? Porque já concluímos que a questão do envelhecimento, que prejudica todas as outras perspectivas e quadros de decisão a nível das políticas na área do envelhecimento, advêm de estereótipos criados pela nossa sociedade, portanto, é uma cultura. E se um país também que não investe na cultura não vai conseguir também investir sobre aquilo que é os problemas inerentes ao envelhecimento. Portanto, estes 3 primeiros patamares, para iniciarmos uma próxima reflexão, era aquilo que eu acho como preponderante para nós plantarmos verde para colher maduro mais tarde. Acontece, Diogo, que para colher mais tarde significa dar tempo para que o clima, para que o solo, para que as condições de crescimento das diferentes culturas possam encontrar a força que precisam e o tempo que precisam para amadurecer. Há frutas que, por muito que tentemos, amadurecendo à força, acabam por apodrecer. O que eu quero dizer com isto é que nós sabemos que o emergencial é contrário à reflexão. Estamos todos ainda muito, como víamos há 3 meses atrás, ainda estamos todos muito a viver a efervescência daquilo que foi uma situação absolutamente nova em termos civilizacionais, em termos daquilo que é a nossa própria construção enquanto humanidade. E nem todas as pessoas conseguem, no meio desta efervescência, de facto, refletir e retirar daqui construção de cenários alternativos. A verdade é que andamos todos ainda em modo de sobrevivência nas instituições, nas nossas vidas pessoais também, e portanto estamos todos também a reconstruir-nos e a ressignificar-nos em relação a esta nova normalidade ou esta anormalidade e alguns ainda a viver o torpor da resignação do aqui e do agora. A questão é que, eu por acaso, eu gosto imenso destes debates porque entro neles com uma convicção e depois saio deles sem convicção nenhuma, o que é fantástico, porque cada vez tenho menos certezas e nisso o Pedro tem razão. Ele raramente tem razão, mas desta vez tem. Não, porque as certezas são inimigas da humildade e da abertura ao outro. E eu estava a ouvir-vos, e eu própria a ouvir-me a mim, porque eu de vez em quando também me ouço, e a dizer, parece que nada mudou. Na verdade, já não concordo nada comigo, com aquilo que disse há meia hora atrás ou há 20 minutos, nem com o Diogo disse, nem com o Pedro. Lamento, não concordo com nenhum dos 3. Porque, na verdade, mudou muita coisa. Mudou, se não olharmos para os últimos 3, 4 meses, mudou a exaustão destes colaboradores, mudou o cansaço, mudou o desalento, mudou a angústia da incerteza, mudou o foco na sobrevivência, mudou tanto, os índices de burnout não são estudados, mas provavelmente terão mudado também, e portanto nós estamos aqui a falar de facto do pessoal, dos colaboradores da linha da frente, mas estamos a esquecer que elas são de facto, eu digo elas porque maioritariamente de facto são mulheres, mas de facto estamos a escamotear dimensões prévias a quem são estas profissionais. Desde logo as direções, quem é que são as direções destas instituições? As direções técnicas e as direções em termos de estrutura organizacional. Que modelos de liderança? Que visão estratégica? Que formação e preparação para o efeito? Porque nós falamos em profissionalização das ajudantes de ação direta ou dos cuidadores profissionais, mas se calhar também devíamos começar a falar em profissionalização das direções destas instituições. Não basta querer fazer o bem. É preciso querer fazê-lo bem, com estratégia, com visão, com valores, naturalmente, com uma estratégia que de facto antecipe cenários e não que reproduza cenários, que reproduza aquilo que outros há 500 anos já fazem. É preciso antecipar cenários de mudança, porque as pessoas com quem trabalhamos hoje e os idosos, os novos perfis de idosos que aí vêm, já não são
e ainda bem, os idosos que nós tínhamos há 20, há 30 ou mesmo há 10 anos atrás. E, portanto, como é que nós, nas instituições, nós, diretores técnicos, nós, direções, não vamos bater só no ceguinho das ajudantes de ação direta? Vamos, então, questionar-nos a todos. A nós, profissionais, vamos questionar-nos a todos, porque, de facto, para que uma planta cresça, é preciso que haja humus, certo? É preciso que haja humus, condições favoráveis para que a planta cresça. É preciso condições para que as pessoas queiram e desejem e tenham as condições para poderem crescer, ser valorizadas e serem respeitadas naquilo que fazem, seja o presidente da direção, seja o provedor, seja o diretor técnico, seja auxiliar de cozinha, seja auxiliar de serviços gerais. E, de facto, como é que nós podemos, nesta lógica dialogada em termos institucionais, analisar, olhar para trás, olhar para estes tempos enquanto oportunidade, mas com esta riqueza de perceber que é na heterogeneidade destas visões, destes olhares e na construção colaborativa destes olhares e destes horizontes de mudança que antecipamos. Claro que é importante olhar para trás, perceber a memória do passado, é muito importante para percebermos no que é que falhámos, o que é que correu bem, o que é que não correu, o que é que podemos fazer melhor, e é, aliás, há bocado antes do live começar, até estávamos aqui a falar numa ferramenta muito conhecida, que é a análise SWOT, e de facto que até na nossa vida pessoal nos dá muito jeito. Ok? O que é que fazemos bem, o que é que fazemos menos bem, quais são as oportunidades que este nosso trabalho enfrenta, mas também quais são as ameaças. Mas, sobretudo, movimento. Movimento, porque não há nada pior do que uma instituição que cristalize, que acha que aquilo que faz está bem porque sempre fez, do que um diretor técnico que acha que estudou 5 anos ou 4 ou 3 e que isso ad eterno lhe dá em termos de conhecimento para o resto da vida, que não precisa de se especializar, de se formar, de se questionar, de se reinventar sistematicamente. E isto não são os enfermeiros, não são os assistentes sociais, não são os gerontólogos, somos todos nós. Como é que estamos dispostos a desafiar-nos, a ressignificar-nos, a reinventar-nos perante um cenário que mudou? Mudou. E se mudou, mudaram os nossos papéis, reconfiguraram-se as nossas perspectivas. O cenário mudou, não dá para continuarmos a representar os mesmos papéis. Mudou. Estamos noutro filme, estamos noutro cenário e temos outro horizonte. E, portanto, o que é que há a aprender com o que fazemos bem? Porque fazemos muitas coisas bem, mas o que é que há a aprender com aquilo que fazemos menos bem? E, sobretudo, como é que podemos alavancar estratégias para podermos fazer melhor, desconstruir os pseudotecnicismos, os pseudodoutorismos e perceber que estamos todos para o mesmo. Primeiro porque estamos todos a envelhecer e até para um ato egoísta estamos a contribuir para que a sociedade seja mais amiga de nós próprios, que estamos também a envelhecer, e dos nossos. Porque alguém me dizia um dia deste, e eu não consigo deixar de pensar nisto, que tem saudades de voltar ao normal. E eu perguntava-lhe o que era isso do normal, porque eu acho que o que é isto da normalidade ou da suposta normalidade? Eu penso que o maior problema que nós teríamos, e ficaria muito desapontada se tiver de contar um dia aos meus netos como é que foi a nossa postura enquanto sociedade nestes tempos de pandemia, dizer que não retirámos nada disto e que permanecemos exatamente na mesma, que não nos reconstruímos, que não nos pusemos em causa, que não aprendemos nada e, sobretudo ficámos na mesmíssima marasmo de condescender com a mediocridade da forma como tratamos as pessoas mais velhas neste país. E, portanto, se não tiver servido para mais nada esta pandemia, que tenha servido pelo menos para nos abanar, para nos retirar das nossas certezas, da nossa necessidade de controle e de protagonismo e, sobretudo, de recentrar-nos naquilo que é o nosso espírito de missão, de nos perguntarmos todos os dias como é que eu posso fazer melhor. Como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso, para além de responder ao imediato, não deixar ninguém sem resposta, não das necessidades que estão aqui já, mas daquelas que se vão avolumando à nossa frente, porque, de facto, se nós perdermos, do meu ponto de vista, se perdermos o essencial daquilo que é trabalhar com pessoas, se perdermos o essencial daquilo que é o que nos move, eu pergunto o que é que nós andamos a fazer a cuidar de pessoas. Muito bem. Pedro, esta excelente reflexão não vale palmas porque somos só nós três que fazemos barulho, mas acho que é para ti. Esta linha de reflexão é para ti. Eu apenas eu vou fazer aqui alguns comentários, se calhar um bocadinho também provocatórios, porque há aqui uma dimensão que eu não concordo. Não concordo e vou já dizer porquê. Quando dizemos que é preciso dar tempo, o tempo está desde que o setor social começou. Portanto, ou seja, o problema, o problema e a fragilidade deste setor é subejamente conhecido. Agora foi de uma forma muito evidente à tona.
E de facto eu creio que nós não temos tempo. E não temos tempo porquê? Porque o tempo de vida é limitado. E portanto nós não podemos andar sempre com este clichê, temos tempo de... Não, a mudança, o reconhecimento, o mexer e o repensar este setor tem que ser no imediato, agora, e aperfeiçoar ao longo do tempo. Porque o tempo, como eu estava a dizer, o tempo é limitado. A vida de cada um de nós pensamos que vivemos muito tempo, mas vivemos muito pouco tempo, porque o tempo é limitado. E, portanto, oxalá que estas pessoas possam usufruir de um fim de ciclo de vida com maior dignidade. E não esperarmos que morram aos milhares para depois pensarmos como é que vamos transformar ou como é que podemos potenciar a dignidade das pessoas em fim de vida. Mas isto dar-nos-ia, efetivamente, um novo arco da velha. Mas eu não poderia deixar, de facto, de deixar aqui esta questão, que o tempo é limitado. O tempo é limitado. Por outro lado, só para terminar, que só tenho aqui mais duas questões. Temos tempo. Tenho aqui mais duas questões para colocar, para acrescentar àquilo que foi dito, que é, quando nós falamos das ajudantes de ação direta, falamos, e eu penso que isso é público, não é? Nós falamos de um conteúdo funcional muito específico do cuidado direto às pessoas. Ok? E é efetivamente um conteúdo profissional que é pouco valorizado. E, portanto, obviamente que eu concordo, e é a cereja no topo do bolo, quando a Carla fala e faz esta reflexão fantástica, que tem a ver com outro tipo de cuidados, que tem a ver com a partir das direções. Mas reparem, a partir das direções temos aqui, e daria outro arco da velha, não é? Porque nós também estamos sempre a malhar nas direções. E agora vou fazer aqui também um bocadinho, lançar outra questão. Se por um lado é verdade... Onde é que nós fomos tocar, Diogo? É verdade, é verdade. Por um lado, eu defendo em absoluto que é necessário valorizar e é necessário profissionalizar as direções, não é? Porque, do ponto de vista politicamente organizacional, da política organizacional, quem decide são as direções, muitas vezes sem, neste caso, neste contexto, o mínimo conhecimento do envelhecimento, ok? E, portanto, agora, há aqui uma outra fragilidade, que tem a ver que, muitas vezes, as direções até podem ter e ser muito idealistas, ser muito aventureiros, ser muito inovadores, mas a verdade é que a estrutura financeira depois também não suporta. E não suporta porquê? Porque a maioria das pessoas a que estas instituições dão apoio, e bem, recebem a reforma mínima. Portanto, também o remanescente, ou seja, a comparticipação, e por isso diz comparticipação, não é? Portanto, a comparticipação financeira é pouca e a comparticipação do Estado pouca é. Portanto, juntando uma com a outra, muitas vezes, e há em muitas instituições, onde nem sequer chega ao custo médio. E muitas vezes há aqui, efetivamente, aventuras e ginásticas financeiras, muitas vezes para garantir aquilo, para garantir o que há. Portanto, e quando eu falo em repensar o setor, falo em repensar, obviamente, na profissionalização das direções, até na discriminação positiva, porque os custos das próprias instituições são diferentes e há várias assimetrias no país, não é? Na própria cidade há várias assimetrias de utentes, em que há zonas, por exemplo, da cidade onde se concentram pessoas com rendimentos maiores e, portanto, logo daí comparticipam de outra forma. Há zonas mais pobres da cidade onde, efetivamente, as comparticipações são muito baixas e, portanto, nós, quando falamos de um setor social, estamos a falar de muitas coisas. Estamos a falar de uma instituição do bairro não sei de onde, não é? Dentro do mesmo contexto, dentro da mesma cidade, e de uma instituição sediada num outro espaço da cidade, onde o perfil da pessoa é totalmente diferente. E, portanto, uma das coisas seria, até porque nós, como damos
os custos, e somos obrigados, até por acordo de cooperação e bem, a divulgar, as instituições a divulgar as suas contas e tudo mais. Portanto, eu acho que, olhando para aí, já daria uma enorme revolução. Não é? Porque efetivamente, nós também não podemos fazer omeletes sem ovos. Por outro lado, tem a ver também, quando a Carla fala da questão dos diretores técnicos ou dos profissionais que não basta 3, 4 ou 5 anos, é preciso uma especialização. A verdade é que, muitas vezes, há pouca fundamentação daquilo que efetivamente para onde se quer ir e para onde se propõe a ir, não é? E muitas vezes a fundamentação parte de um achismo, não é? E, portanto, eu creio que é esta lógica que também nós temos que desmistificar, não é? Porque nós, profissionais, não podemos achar. Nós temos que fundamentar essa mudança com uma característica muito própria, com um diagnóstico muito próprio, com uma prova do perfil das pessoas a quem apoiamos, daquilo que são as necessidades futuras, daquilo que são as necessidades emergentes da própria comunidade. Não basta ter respostas das 9 às 5 da tarde, isso não é possível. Não é possível. Não basta ter centros de dia em determinados contextos a abrir às 9 e fechar às 4, de segunda a sexta-feira. Mas se calhar é necessário encontrar outra lógica, não é? E que essa lógica seja acompanhada com participação também financeira do próprio Estado. Porque se não institucionalizarmos pessoas, e quanto mais, e agora este é o discurso, não é? Que é, vamos aumentar o apoio domiciliário em 5,5%, não é? Que é um aumento nunca antes visto, não é? Mas que, efetivamente, já há anos que está aquém, os acordos de cooperação, mas não basta só isso. Basta saber, porque a institucionalização das pessoas é mais cara para o Estado. A institucionalização das pessoas é mais cara para as pessoas. Tem outro tipo de dimensões. Portanto, se queremos dar a oportunidade de escolha, então vamos criar outro tipo de modelos ou vamos potenciar outro tipo de modelos de forma a que as pessoas possam efetivamente escolher. E eu creio que é aí que não há, não é? E, portanto, a nossa lógica de organização e de apoio social é uma lógica ainda muito primária, portanto, uma lógica muito de escadinha, não é? Portanto, nós não temos grandes opções, a não ser que haja no privado e pessoas que têm outro tipo de rendimento possam ter outras escolhas. Mas hoje, por exemplo, no setor social, não há acordos de cooperação atípicos para que as pessoas possam ter, por exemplo, o direito a ser cuidadas 24 horas em casa. Isso sai fora das nomenclaturas das respostas sociais, como sabem, não é? E, portanto, aquilo que está na nomenclatura da resposta social é um apoio domiciliário muito definido. Ou seja, é um conjunto de serviços para uma coparticipação X. Como se a intervenção ou o cuidado das pessoas se compadecesse de uma soma ou de um somatório de serviços. Pronto. Eu acho que esta reflexão que a Carla fez é muito importante, mas de facto também é importante nós termos acesso ao outro lado, não é? A estes constrangimentos do ponto de vista depois de quem gere ou de quem efetivamente quer ir mais além, não é? Eu acho que temos que ir para o tema que se chama Educação para a Saúde, para a Gerontologia e para o setor social. E discordando também da nossa querida professora doutora Carla Ribeirinho, em jeito de provocação, como é óbvio, também acho que o tempo já vai escasso. Eu percebi o que a Carla quis dizer. A Carla quer dizer que toda esta, e corrija-me se estiver errado, que toda esta nossa reflexão e todo este tal conhecimento que não usamos necessita de maturação para chegar a bom porto. Mas eu já vi uma estratégia nacional para o envelhecimento ativo 1725 que está ainda hoje, se calhar, já com bolor na gaveta de 2 ministérios, o Ministério da Segurança Social, da Solidariedade e do Ministério da Saúde, à qual um grupo de trabalho que deve ter tido, se calhar, muito trabalho para fazer aquela estratégia que está bem feita. Onde essa estratégia diz que uma das prioridades de investimento é profissionalizar as pessoas na área da gerontologia. Não é dizer que é preciso gerontólogos, é dizer que temos que sensibilizar de forma profissional e dotar de competências as pessoas que trabalham com pessoas mais velhas de forma correta.
E depois é essa tal profissionalização que a Carla reflete-o e muito bem, e eu concordo com tudo o que a Carla disse. Que contextos hoje são aceitos para nós admitirmos que existe uma profissionalização? Porque hoje nós somos bombardeados por um conjunto de formações, por um conjunto de pós qualquer coisa, por um conjunto... É assim, ou falamos de facto num caminho homogéneo com o objetivo de facto dar competências e sensibilidade às pessoas para cuidar de alguém em situação de dependência, vulnerabilidade e fragilidade, ou também não podemos continuar a brincar às formaçõezinhas. Portanto, e depois também não é nós, enquanto indivíduos, e enquanto pessoas que se dedicam sobre a área de envelhecimento, também pensarmos, como a Carla disse muito bem, que hoje faço uma formação, estou preparado para o resto da minha vida para exercer a minha profissão. Não. Se esta área que está fraca em processos de investimento, fraca em recursos humanos, fraca em especialização, é uma área, então, que se eu trabalho nela, tenho que procurar constantemente a atualização do meu conhecimento. E hoje é difícil fazer o filtro entre aquilo que é a atualização do conhecimento e sobre aquilo que é a venda de conhecimento desbarato em feira da ladra. Isso é um problema também que nós temos na área da gerontologia, na área do envelhecimento, mas principalmente na área da economia social. Porque como não existe um investimento, qualquer coisa serve. Exatamente como às pessoas, exatamente como à formação. E isso é um desafio que acho que também devemos refletir para o futuro, plantar verde aquilo que é um caminho de profissionalização, para depois desse caminho de profissionalização percebermos então qual é o seu caminho de carreira e de progressão de carreira, para chegarmos ao tal reconhecimento. Depois, de facto, ainda em relação ao tempo, eu sou mais pragmático e digo que quando se fala de vida não há tempo, não é? Porque se nós dotarmos hoje um Serviço Nacional de Saúde, num dos melhores da Europa, com uma capacidade de resposta a esta pandemia fora do comum, foi um exemplo europeu, apesar dos números e dos contextos que estão a acontecer agora. Nós tivemos exemplares no combate à Covid-19 no Serviço Nacional de Saúde, nós também fomos exemplares no combate à Covid-19 no setor social, mas com 1/10 das ferramentas do Serviço Nacional de Saúde, certo? E ambos os setores não podiam perder tempo, que era salvar vidas. E o setor social teve nas mãos vidas muito mais frágeis, muito mais debilitadas do que a generalidade das pessoas que foram socorridas pelo Serviço Nacional de Saúde. Porque nós vemos quais são as taxas de ocupação das camas de cuidados intensivos, que são taxas controláveis, devido ao bom trabalho do Serviço Nacional de Saúde. Mas no setor social não houve lotação. Não houve lotação. Sempre esteve lotado. Sempre esteve desorientado. Sempre teve... E a culpa aqui é global. Não dizemos que a culpa é do Ministério, que a culpa é da CNIS, que a culpa é da OMP, que a culpa é da representação. Não. Que a culpa é da voz. Não. Isto é um problema antigo. E daí eu achar e ter quase a certeza que já vamos sem tempo. Porque tem que haver um flash naquilo que é a reflexão e no investimento para este setor, nos seus profissionais. Para quê? Para chegarmos ao tal ponto de reflexão que é a vida. Quanto vale uma vida e quanto tempo temos para começar, de uma vez por todas, a valorizar a vida desde o início ao fim? Isso é uma das reflexões que quero deixar, que devemos plantá-la verde para colhermos madura quando nós lá chegarmos e nos encontrarmos em situação, Deus queira que não, de fragilidade, porque acho que a tal conceito que falta aqui é a questão da prevenção. Nós continuamos a descurar aquilo que é os pilares do envelhecimento ativo. Quais são as diretrizes que eles nos dizem que devemos seguir para criar uma sociedade que viva mais tempo, mas com qualidade. E isso só é possível à margem de uma educação para a saúde, uma margem de educação para a saúde para viver mais tempo. Portanto, não é uma saúde, não é uma educação para a gerontologia, como eu disse no início, não é uma educação para o setor social, mas é uma educação para a saúde para viver mais tempo. E as dinâmicas de educação para a saúde também têm que elas mudar. Não basta o nosso PowerPointzinho dizer que fumar mata e que aumenta a percentagem do cancro do pulmão e mostrar às pessoas a imagem e a diferença entre um pulmão de um fumador e um pulmão do não fumador. E quem diz o tabaco diz outras questões. Nós também temos que inovar na educação para a saúde, porque nós inovámos na educação para a saúde em relação ao Covid-19. Tivemos uma Direção-Geral de Saúde, conjunta com o Ministério,
todos os dias, desde o início desta pandemia, a falar ao país, a dizer o que se passa no país em relação à pandemia por Covid-19, os seus dados estatísticos, um grupo de especialistas único e exclusivamente dedicado ao combate à Covid-19. O Covid-19 parou o mundo e as pessoas no setor social não param o mundo, porque, para além de continuar esquecidas, continuam a morrer e, portanto, olhamos para o ciclo de vida de uma forma correta, neste caso, que é um ciclo ou um percurso em que ele começa e acaba. E como ele vai acabar um dia, nós não queremos pensar como é que ele acaba, não queremos investir na forma como ele acaba. Mas, em relação à proteção da nossa economia, em relação à proteção das pessoas para que a nossa economia se reativasse, para que nós começássemos a saber viver com a Covid-19, foi um dos bons investimentos que nós fizemos. Agora temos que plantar verde esse investimento na área de envelhecimento e na área da economia social. Nós já estamos a chegar ao fim do tempo, mas lá estou eu a falar de tempo outra vez, parece que hoje não sei falar mais nada senão do tempo. Só para clarificar, eu há bocado, quando falava no tempo, referia-me ao tempo pós-pandemia, seja lá quando isso for, ou seja, desde que nos caiu este tsunami em cima, o tempo para amadurecer reflexões do que aí vem a seguir, portanto referia-me a esse tempo, ainda que também precisemos de tempo para tudo na vida, mas pronto. Talvez, como estamos a chegar ao fim do nosso tempo, possamos começar aqui a trabalhar para o caderno de encargos para os próximos 20 anos da Arco da Velha, porque já tenho aqui... Carla já é treinada nisso. Nós chamamos a Carla para fazer aqui o quadro de reflexões. É mesmo pinta de professora, não é? Chega-se ao fim e faz-se a sistematização e as cenas dos próximos capítulos. Só para provocar o Pedro, porque já perceberam que isto é recíproco, este nosso amor pela provocação, dizer-lhe que sim, de facto, as condições de financiamento das instituições podem constituir-se ou constituem-se efetivamente como um constrangimento, mas o Pedro sabe, por experiência própria, que sujeitos às mesmas condições de financiamento, umas instituições fazem diferente de outras. E há coisas que não dependem de condições de financiamento. A dignidade com que se tratam as pessoas, as lideranças, a forma como as lideranças reconhecem, valorizem e fortalecem as suas equipas, a forma como se encorajam os profissionais a trabalhar com dignidade, a forma como se valorizam, como se trabalha a proatividade, a forma como se suporta emocionalmente as pessoas com quem se trabalha, o exemplo que dão ou não do carisma que colocam nas suas formas de liderança, a forma como geram confiança e inspiram para o trabalho em equipa, não custam dinheiro nem dependem de comparticipações, dependem de carisma, de empenho, de vontade e de pôr à frente os interesses pessoais, políticos ou ideológicos daquilo que é a motivação para ser parte de uma direção, e que se calhar sobre isso é que podemos fazer no Arco da Velha, que é quais são as motivações para se fazer parte de uma direção de uma instituição desta natureza. Salvaguardando os inúmeros exemplos que reconheço positivos, podemos questionar o que é que fazermos aqui uma reflexão sobre quem são as direções destas instituições e de que forma é que, mais do que, atrevo-me a dizer, as condições de financiamento, isso significaria dizer, vendo a coisa ao contrário, que instituições com maior capacidade económica tratariam as pessoas melhor. E nós sabemos que isto não corresponde efetivamente à realidade e que não é o número de zeros na conta bancária de uma instituição que as faz tratarem as pessoas com mais respeito, e quando fala em tratar as pessoas com mais respeito e dignidade, não fala apenas nas pessoas idosas, mas as pessoas que também lá trabalham, porque ninguém dá aquilo que não tem, e se os colaboradores não se sentem respeitados, não se sentem valorizados, eu não estou mais uma vez a falar apenas em dinheiro, embora nós saibamos que a dimensão remuneratória, contratual, a segurança, etc., ajuda as pessoas a vestirem a camisola com outra, naturalmente, com outra, não sejamos hipócritas, mas onde é que estão os modelos de liderança? Quem são os líderes que inspiram ou desinspiram ou piram os colaboradores que trabalham nestas instituições? Talvez possamos, a partir daqui, retirar algumas pistas para futuros Arcos da Velha e dizer apenas duas últimas questões. Primeiro, lembrar-nos que o território do envelhecimento não é apenas o território das respostas sociais tradicionais, ERP, centro-dia, apoio domiciliário, etc. Nós estamos a falar em campo de intervenção na área de envelhecimento, podemos estar a falar num hospital, num centro-dia, numa rede de cuidados continuados, numa universidade sénior, etc.
E perspectivar que intervir na área do envelhecimento é intervir também em respostas de saúde, em respostas... Portanto, não olhamos para o envelhecimento apenas na dimensão da prestação dos cuidados em respostas sociais, sejam elas sociais ou de saúde, mas perceber que há toda uma panóplia de serviços, de projetos, de instituições, de redes que prestam cuidados a pessoas idosas ou que lidam com pessoas mais velhas e que, lamento, Diogo, mas nunca poderão estar isentas de ideologia, porque um ser humano ou uma instituição sem ideologia simplesmente não existe, porque foi a ideologia que fez criar essa instituição. E, portanto, não existem. Lamento, Diogo, dizer-lhe isto, mas pronto, as pessoas mais velhas têm este dever, às vezes nos darem más notícias. Não existem instituições sem ideologias, seja ela política, seja ela quais for, as ideologias existem. O problema não é existirem. Mas há umas que afetam mais do que outras. Exatamente. O problema é quando elas sobrepõem as ideologias pessoais, políticas, partidárias, etc., sobrepõem àquilo que é o nosso sentido de missão e aquilo que é o serviço aos outros. Não o serviço ao meu umbigo, não o serviço ao meu protagonismo político, ideológico, partidário, mas o serviço àquilo que é os outros. Quando percebermos que a nossa existência enquanto profissionais e que a qualidade do nosso trabalho depende, como dizia o Pedro há pouco, que eu tenho que concordar, em que o centro do nosso trabalho são as pessoas para quem trabalhamos, e quando percebemos que são elas o alfa e o ômega, que são elas o ponto de partida e o ponto de chegada de todos os diagnósticos, de todos os planos de ação, de todas as avaliações e do sentido que nos faz mover nas instituições, perceberemos que as pessoas idosas não são destinatários, receptáculos, passivos, são protagonistas, são sujeitos ativos, são o princípio e o fim do nosso trabalho. Quando esquecemos isto, esquecemos aquilo que é o nosso sentido de propósito, esquecemos o realismo e a diligência e o profissionalismo que devemos emprestar ao nosso trabalho, sejamos o funcionário que conduz a carrinha da instituição, seja o provedor, seja a funcionária administrativa, seja a senhora da lavandaria ou o fornecedor das fraldas e das luvas. Estamos todos com o mesmo sentido de propósito. No dia que esquecermos quem servimos, se calhar podemos dedicar-nos a outra área profissional. Às vezes mais valia. Pedro. Muito bem. Não, eu não tenho absolutamente mais nada a acrescentar. Apenas focar aqui um ponto que é um ponto muito importante. Não nos podemos esquecer que neste momento estamos aqui no fio da navalha, ok? As instituições foram confrontadas com um sem número de constrangimentos, com um sem número de custos completamente fora e que não estavam orçamentados, porque todos nós sabemos que as EPIs tiveram custos no mercado, tiveram uma especulação imensa e não havia, e o que havia eram valores muito altos. E, portanto, eu acho que está na hora, aqui é que é o tempo de, neste momento, nós também, como profissionais, como pessoas, como cidadãos, como instituições, de pensarmos efetivamente quem é que somos e para onde é que vamos. E eu acho que esta reflexão é que nos vai dar aqui algumas respostas. E pensarmos em conjunto o que é que nós somos como instituição e para onde é que queremos ir e para onde é que vamos. E eu acho que a mudança parte daí. Muito bem. Carla, o que é que uma palavra para plantarmos verde e colhermos maduro amanhã para o setor social e para o envelhecimento? Paciência, tolerância, perseverança e capacidade de nos pormos em causa. Todos os dias um bocadinho mais. Pedro? Humildade. Eu vou escolher inovação. Muito obrigado a todos que nos viram. As nossas sessões serão sempre assim, curtas e objetivas. Foi um gosto. A quantidade imensa de pessoas que nos esteve a ouvir, que deixaram bastantes comentários. Prometemos brevemente voltar com um tema ainda mais picante, ainda mais aceso, ainda mais discordante. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado à Carla, obrigado ao Pedro e obrigado a quem nos esteve a ver. E até à próxima. Um abraço e um beijinho a todos. Coragem. Obrigada. Um abraço.